Olá, estou de volta aqui na Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Brielle. Vamos dar continuidade na nossa temática sobre comportamento e condutas pivotais. Tá? É algo assim muito interessante e importante, essa organização do estudante, a organização do seu filho, esse comportamento. Mas antes, onde você pode encontrar a educação inclusiva na perspectiva a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, na TV Alep, diariamente, tá? De segunda a sexta-feira. Ok? Mas vamos continuar falando. Ontem eu falei sobre identificar a causa e o efeito, analisar, categorizar, comparar, classificar. Vamos detalhar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essas possibilidades que você vai estar proporcionando e organizando melhor, possibilitando que esse estudante ele tenha um comportamento para que lá na frente ele consiga passar a fazer parte do saber escolarizado com mais facilidade, se apropriando melhor dos conhecimentos. Vamos falar também nesses dias sobre solucionar problemas, onde estamos sempre enfrentando algum tipo de conflito com o estudante, com a criança, também não é diferente. Empatizar, algo muito importante, interpretar e avaliar e comunicar. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um nesses 2 dias, ok? Vamos lá? As principais habilidades do pensamento acadêmico, porque toda a organização, todo o comportamento, ele passa pelo pensamento. Então, vamos analisar. Para que esse estudante ele consiga analisar. O que é analisar? O que é que ele pode ser contemplado para analisar? Será que tem a ver com comportamento? Será que ele precisa estar voltado para analisar alguma coisa? Ou ele pode fazer essa análise de maneira espontânea, à vontade, sem ter foco. Proporcionar situações nas quais as crianças tenham a oportunidade de se perceber como indivíduo, de aprender a conviver e respeitar o outro e de ser capaz de cuidar de si e tomar decisões. Então, a partir do momento que ele está analisando o ambiente. Ele está percebendo como o outro se comporta. Ele está percebendo como a sua família, como é aquele comportamento diante de alguns fatos. Então, ele está analisando, ele está percebendo o respeito, como é que está sendo isso vivenciado. Porque tudo isso vai refletir quando ele estiver num ambiente que ele vai precisar se socializar com o outro. Como é que vai ser esse respeito? Como é que ele vai analisar? Como é que ele vai se perceber também no ambiente? Tá? Então, assim, isso é muito importante, esse analisar, porque a gente aprende muito, ele vai estar olhando e ele vai estar observando o comportamento dele. Aconteceu algo, será que o colega chorou? Será que o colega gritou? Será que o colega bateu? Será que o colega simplesmente parou de falar, ficou chateado? Então, essa percepção, essa análise vai refletindo no comportamento e vai construindo para que no momento, mais lá na frente, em uma outra oportunidade, ele perceba que o comportamento adequado, qual é o comportamento que ele vai escolher para aquele momento. E o adulto, e os pais, a família, o professor de sala regular, os profissionais que estão ali com aquela criança, fazer essa mediação desse comportamento e não esquecer do reforço positivo, que quando ele também, essa criança que tem aquele comportamento que precisa de um estímulo maior para ele permanecer, quando ele começar a permanecer, prestar mais atenção, isso não pode jamais passar despercebido, porque isso vai motivá-lo. O reforço positivo é imprescindível. Ele precisa sim ser motivado, porque ele vai chegar em casa e vai contar
para a família. Hoje a professora falou que eu estava nota 10, hoje a professora falou que eu estava nota 1000, ou chegar da casa da avó, ou de um parente, ou da tia. Minha tia falou que eu estava nota 1000, quer dizer, ele vai perceber e comparar, analisar. Vai analisar o comportamento. Será que antes eu fiquei dessa maneira? E isso é uma construção, ele vai crescendo e ele vai se apropriando e tendo possibilidades de um entendimento melhor. E quando se trata de jogos, ele vai começar a analisar, ele vai começar a organizar o pensamento, o comportamento, e quando ele já está com isso definido, ele consegue fazer um trabalho com materiais pedagógicos de maneira mais tranquila. Quando ele não está ainda totalmente organizado essas emoções, ele começa a empilhar e o que acontece quando cai, e ele já começa novamente, mais uma vez, na tentativa. E logo depois ele vai e desiste, porque o emocional dele, aquele comportamento, já mexeu com ele. Então, o professor, quem está ali mediando a situação, e começa a explicar, não é dessa maneira não que age não. Vamos tentar mais uma vez, em vez de usar 10 peças, use 3, use 4, mas você consegue, você é capaz. Então, ele começa a se sentir motivado, começa a perceber e analisar que as coisas nem sempre é da maneira que ele entendeu. E tudo isso tem a ver com comportamento. Você está começando a incentivar ele perceber o seu conhecimento, o seu comportamento e está trocando também com quem ele está convivendo naquele momento, que seja no atendimento, na sala de aula ou na própria família. E comparar. Observe que falamos sobre analisar e agora vamos ver o que é que tem a ver a comparação com o comportamento. Será que isso altera o comportamento? Essas atividades de comparação, de analisar. Percebemos que o analisar mexe sim com o comportamento. E para que o estudante possa realizar uma atividade de comparação de duas situações, é preciso que ele saiba como fazer isso. Como é que eu vou comparar algo que eu não sei o que é que eu vou fazer diante daquilo? Então, se ele não tiver esse comportamento, essa conduta pivotal já estabelecida, estimulada, ele vai começar a se desorganizar. Então, quando ele começa a comparar que foi solicitado, então eu vou comparar o quê? Eu vou comparar tamanhos, eu vou comparar cores. Como é que eu vou comparar um objeto com outro? Será que eu tenho que ver o volume, ou eu vou organizar todas as peças de uma cor, ou eu vou comparar a quantidade? Será que a quantidade está correta? Aqui eu proporcionei com 6, por exemplo, o numeral 6 com 6 peças pedagógicas, ou eu vou comparar quem tem mais objetos, se é o menino ou se é a menina. Então, assim, tudo isso, se ele não tiver uma organização, esse comportamento voltado, em vez de ele focar no que ele tem que fazer, ele vai observar o seu entorno e vai começar a ter aquele conflito, apontar que um tem mais e parar o foco dessa, porque tudo reflete no comportamento. A partir do comportamento organizado, a atividade começa a ter ser contemplada de maneira significativa. E identificar causa e efeito. Como é que esse estudante ele vai entender o que é causa, o que é efeito? Será que ele consegue se apropriar disso e entender que isso reflete no comportamento? E o que é causa? Aí precisa explanar, falar para esse estudante que tudo que ele faz vai provocar uma reação no outro. O que eu faço vai provocar uma reação em você, seja de maneira positiva ou que seja de maneira negativa. Mas como queremos abordar desse estudante um comportamento que ele desenvolva as habilidades, a gente vai estar focando e trazendo para aquele contexto, para aquela sala, para aquele atendimento, que fique muito claro para ele. Os brinquedos, por exemplo, de causa e efeito, ensina às crianças que suas ações podem fazer com que algo aconteça.
Então, a partir de um brinquedo que é solicitado, vamos, por exemplo, o jogo de futebol, é uma bola. Por que estão todos correndo atrás dessa bola? Será que estão correndo atrás do menino? Será que está correndo atrás da bola? E isso ele vai começar a observar o comportamento de todos esses jogadores e ele vai começar a explicar, ele vai começar a entender que a causa é a bola. Então, se esse menino parar e pegar a bola, o que é que vai acontecer? Então, ele vai começando a perceber qual é a causa, qual é o efeito. E se você pega um material do estudante, de um colega seu, você fez algo, qual vai ser a consequência? Então, tem várias consequências que você vai estar atrelado ao comportamento do outro. Porque ele chorou, se é que ele chorou. Porque ele ficou chateado. Porque ele chegou em casa falando que não é mais seu amigo. Então, tudo reflete no comportamento, que o comportamento, essa conduta pivotal, é que leva todo o contexto para que esse estudante ele se organize, para que esse estudante ele consiga realmente se organizar no comportamento e conseguir aprender a se desenvolver durante não só a escola, mas pela vida. Categorizar. Quando falamos em categorizar, estamos falando que a categorização é um processo pelo qual ideias e objetos são reconhecidos e consistem em organizar os objetos de um dado universo em grupos ou categorias, com um propósito específico. Na medida que você constrói condutas pivotais, possibilita desenvolvimento cognitivo sistemático em diferentes áreas. Então, além de trabalhar em diferentes áreas, você está também facilitando e fazendo um trabalho de organização do comportamento, organização dessa conduta pivotal e ele também começar a organizar com aquele comportamento, com aquela tranquilidade e dependendo do comando que você trouxe, é que ele vai organizar se é em cores, se é em formas. Se ali, vamos observar, coloca uma criança no meio do brinquedo, será que ali está tudo certinho? Ali está tudo sendo brinquedo? Então ele vai começar a fazer essa junção, essa observação e vai contemplando o que faz parte, o que não faz parte. Tem uma atividade que traz muito assim, qual é o intruso? Coloca várias frutas e no meio das frutas coloca um animal. Então, qual é o intruso? Ele começa a perceber e tem alguns que vai se identificando com o estímulo e vai se organizando e esse comportamento vai ficando evidenciado e daí a gente vai contemplando dependendo da necessidade específica daquele estudante. Mas vamos continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo momento.